Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o IRDM, um dos fundos imobiliários aí queridinhos dos investidores, dos analistas, há um período aí atrás. E vamos falar como fica o cotista com essas novidades que surgiram. Bom, para quem não sabe, o IRDM agora ele está num processo onde ele deve ser integralizado pelo FII IRIM 11. Então, o IRDM deixará de ser negociado. Se isso acontecer, é claro. Bom, esses processos, eles, na verdade, necessitam de aprovação, então isso vai passar por assembleia e se der tudo certo, vai ocorrer essa movimentação. E o que que o IRDM11 planeja? O que que os gestores planejam nesse momento? Primeiro, eles buscam fazer uma nova emissão, que é aquele processo, vai emitir mais cotas, vai diluir você, investidor, que é um processo cansativo que eu, como investidor, eu não vejo com bons olhos, mas eu entendo que no mercado de fundos imobiliários acaba sendo uma necessidade para que os fundos cresçam, já que eles são obrigados por lei a distribuir 95% dos lucros, então faz parte do jogo, mas você acaba sendo diluído. Tem quem argumente que o fundo vai crescer, ele vai pegar os recursos, vai investir e vai crescer, então vai ficar elas por elas, mas eu particularmente não gosto de ser diluído. Nas ações, a gente consegue ver até o movimento contrário, que são as recompras, e com as recompras você vai aumentando sua posição na empresa sem ter que fazer nada. Mas enfim, o IRDM11 busca fazer essa nova emissão com o objetivo de adquirir um imóvel em São Paulo. É, um imóvel apenas, acredita-se que seja um fundo monoativo, algo nesse sentido. E que esse imóvel ele seja estratégico. Porém, eu já não gostei da informação que eu obtive, que na verdade é um imóvel que está com uma certa dificuldade com relação à vacância, então eles esperam uma recuperação desse imóvel, que ele possa, é claro, buscar novos inquilinos e que eles consigam uma certa valorização nesse processo de recuperação. Então, o IRDM já passa por uma situação crítica, e eles vão buscar um imóvel também está numa situação difícil. É claro que o objetivo desse movimento é valorização, é longo prazo, mas no cenário atual também não gosto desse movimento. E, enfim, depois desse processo aqui de aquisição desse imóvel, se der certo, se for aprovado, eles precisam dessa emissão, eles vão captar, se não me engano, em torno de 120 milhões. E aí depois deve ocorrer a integralização ao fundo imobiliário IRIM 11 também, que precisa de aprovação. E estima-se que cada 10 cotas do IRDM 11 rendam 9 cotas do IRIM 11 e mais 61,80 em dinheiro. Então, se tudo der certo aqui, você vai receber 9 cotas do IRIM mais esse valor aqui, que praticamente vai representar de fato uma cota do IRIM que negocia nessa faixa. O IRDM também negocia no momento mais ou menos nessa faixa de preço. Bom, pessoal, minhas considerações aqui. Um movimento bem complicado, eu posso dizer assim que é desanimador para o mercado de fundos imobiliários, por se tratar inclusive de um dos principais fundos de papel negociados, queridinho dos analistas. Hoje o pessoal, alguns aí acabam batendo no fundo, falando mal, mas há um tempo atrás era um fundo muito bem falado, ele estava muito bem posicionado de fato, tinha um retorno excelente, negociava com um ágio absurdo. Vou até mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui o site Investidor 10 para a gente dar uma olhada. Olha só, pessoal, o IRDM já foi negociado aí a preços absurdos. Se a gente puxar o histórico aqui de 5 anos, ele já chegou a ser negociado quase a R$ 140. Então, assim, vou colocar na cotação padrão, que aí fica mais fácil de visualizar. Olha só.
R$ 152. Teve muita gente que comprou nesse valor, comprou com ágio, comprou bem acima do valor patrimonial. Inclusive, muitos analistas recomendavam a comprar acima do valor patrimonial por ser um ativo de alta qualidade. O mercado de fundos imobiliários, no geral, é um mercado novo. Olha só, negocia a 0,75 valor patrimonial agora. Então, pouco se conhecia e até acredito que muitos analistas eles ficavam em dúvida do que fazer dentro desse mercado. Hoje, com a experiência que eu tenho de mercado, eu digo para vocês que é melhor evitar comprar fundo de papel ou fundo de fundos acima do valor patrimonial, que eles sempre tendem a voltar próximo ali do valor patrimonial. Esse fundo até ele não teve uma destruição de valor tão grande por causa dos dividendos. Então, pelos dividendos que eles iam sendo pagos aqui, se você ajustar, considerando o reinvestimento dos dividendos, o investidor até não perderia o capital, ele ficaria elas por elas. Teria o custo de oportunidade, que ele poderia ter investido no CDI sem risco, e simplesmente ter um retorno maior, ó, que não considera dividendos. Quando a gente ajusta, ele considera o reinvestimento dos dividendos, entende? Então, nesse caso aqui, o investidor que reinvestiu até não teria um prejuízo tão grande. Não teria um prejuízo nominal, né? Considerando o valor nominal, ficaria elas por elas. Mas, enfim, pessoal, qual que é o ponto aqui no mercado de fundos imobiliários? Você tem que ter muito critério. O IRDM é um fundo que cometeu alguns erros graves. Teve a situação do Gramado Parques, então investiu em alguns títulos que não foram bons, não deram certo, que tinham um risco maior. Até o segmento de multipropriedade é um segmento mais arriscado. Quem já foi para Gramado possivelmente entende, até na prática, como que funciona aquele mercado. Eles sempre vão tentar te vender cotas de hotéis e muitas vezes é difícil que essa venda ela seja concretizada, e mesmo a venda sendo concretizada, a pessoa que adquiriu ali, muitas vezes ela sai insatisfeita, e os hotéis também eles têm dificuldade em algumas situações de fazer as reservas e etc. Todo o risco do setor de hotéis, que eu acredito que vocês vão conhecer também, que é a questão da baixa temporada, que é a questão do cenário econômico. Então, acaba sendo um investimento mais arriscado e o fundo acabou pecando aí na escolha desses títulos, fazendo algumas movimentações erradas. Era um fundo muito bom, que tinha uma entrega muito boa e que acabou aí decaindo bastante. E esse movimento que acontece hoje com a gestão é um movimento que eu enxergo como uma fuga, como se de fato o fundo ele tivesse errado feio, pisado na bola, e agora chegou o momento de simplesmente eliminar esse fundo, eliminar o histórico ruim dele, começar com outro do zero, onde eles podem tentar uma recuperação sem que não tenha esse nome manchado como o IRDM11 tem. Então, pessoal, fica de alerta para vocês, investidores de fundos imobiliários. Realmente tenham muito critério, tomem cuidado com essa questão de pagar acima do valor patrimonial. Tomem cuidado com os fundos que pagam dividendos altos, porque isso pode ter um custo alto também no longo prazo. Então, muitas vezes o pessoal comprava o IRDM pelos dividendos um pouco mais altos ali que os demais, mas é porque toma um risco maior também. Então, o risco ele sempre está atrelado ao retorno. A gente tem que acompanhar ainda para ver como que vai ser a conclusão desse caso, se vai dar tudo certo, se o IRDM vai ser integralizado pelo IRIM. E a mensagem que fica para vocês aqui é a questão do critério na escolha dos fundos imobiliários, e pelo que tudo indica, realmente o IRDM deve sair do mercado de FIIs, assim como aconteceu com o BCFF11, que também era um fundo que tinha um histórico ruim, um histórico muito ruim, e acabou que foi necessário também que
os gestores retirassem ele aí das negociações a mercado para realmente não ter ali aquele histórico manchado. Então, acredita-se que eles devem tentar começar do zero também agora com o Irim. Bom, agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo e até a próxima.